Olá, gente. Paulo Emílio aqui com vocês, dando início a um projeto maravilhoso que eu tenho certeza vai trazer não só conhecimento para você, mas também vai poder te orientar em alguns compromissos, em algumas práticas da vida diária. Bem-vindo ao TPM Podcast. Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio, aqui no TPM Podcast. TPM Podcast significa Teologia Prática e Mentoria. Nós cremos que a teologia precisa entrar na vida cotidiana. Nós temos a convicção de que a teologia pode nos ajudar. Quando eu ministrava aulas na faculdade teológica, eu trabalhava com um livro do Alberto Roldan que dizia: para que serve a teologia? Então eu era professor de teologia prática e naquele curso nós tratamos muito da teologia prática. A teologia serve para o nosso dia a dia, a teologia serve para os nossos relacionamentos, a teologia serve para nós desenvolvermos algo grandioso para Deus. E nós estamos aqui dando início a esse podcast que ainda tem a temática do discipulado aqui, e nós estamos trabalhando essa temática, que é uma temática rica, é uma temática que não acaba. Afinal de contas, Jesus nos enviou para fazer discípulos de todas as nações. E hoje, de uma maneira muito especial, estamos recebendo aqui no nosso estúdio um amigo do coração, Paulinho da Natália. Ei, Paulinho, muito bem-vindo, Paulo, ao nosso podcast. Bem lembrado, Paulinho da Natália. Se o senhor esquece desse nome, ia dar problema aí. Dá problema para você, meu amigo. Fala aí, Paulinho. Paulo, você é da onde? Eu sou de São José do Calçado, cidade vizinha aqui. São José do Calçado, no Espírito Santo. Isso. Nós estamos no Rio de Janeiro, só sabe disso, só entende isso quem mora. Porque quem não mora aqui é complicado. A gente mora na divisa, né? Atravessou a ponte, já está em outro estado. Atravessou a ponte, já mudou de estado. Paulinho, você hoje pertence a que igreja e o que é que você desenvolve nessa igreja? Hoje eu pertenço à primeira igreja batista, lá em Calçado. Sou pastoreado pelo meu querido pastor, Luciano Belloni. Abração aí para Luciano, hein, abração. Luciano, um abração para você, hein? Gente fina demais. E hoje eu estou lá ajudando ele, auxiliando, trabalhando com adolescentes, né? Ali na célula e escola bíblica com adolescentes. Joia, joia, joia. E casado com Natália, com quantos filhos? Casado com Natália há 18 anos, vamos completar esse ano, temos 3 filhos. 3 filhos, aí rapaz, o homem foi fazer filho e acabou vindo gêmeos. Eita, exatamente. Eita. Mas Paulinho, uma alegria ter você conosco aqui em nosso podcast. Esse podcast que tem trazido não só conhecimento teórico, mas também conhecimento prático, conhecimento vivo, porque nós queremos que a teologia é uma disciplina viva, não é uma disciplina estática, guardada nos depósitos dos seminários teológicos. A teologia precisa ir para as ruas, a teologia precisa manter contato com a vida cotidiana. E de uma maneira particular, Paulinho, eu quero conversar com você hoje aqui sobre as idiosincrasias do discipulado. Palavra horrorosa, né? Na verdade, tem a ver com as doenças do discipulado. Idiosincrasia é algo doentio, né? Uma loucura. E, Paulinho, você acha, na sua experiência de vida cristã, você que até agora é um leigo,
ainda não foi ordenado pastor, está caminhando aí para terminar o curso de teologia, não é esse isso? ano, se Deus quiser. Rapaz, mais um teólogo aí. Paulinho, conta pra gente aí algumas loucuras do discipulado que existem na vida cristã, no mundo evangélico dos dias de hoje. Pastor, se o senhor me perguntasse assim, né, para eu definir o que para mim é o discipulado, nesse pouco tempo de caminhada, hoje eu vejo que é pouco tempo, que 8 anos de conversão é pouco tempo, quando estamos falando de aprendizado, de vida com Deus, porque esse é um aprendizado que ele nunca vai se esgotar, né? Então, se o senhor me perguntasse, eu diria que o discipulado, ele é ensinar pessoas, né, a viver, a ter um modo de vida ali, tendo como modelo a pessoa de Cristo. Isso antes. Hoje, eu responderia que é aprender e depois ensinar pessoas a ter um modo de vida. Primeiro aprender. Exatamente, primeiro aprender. Porque a gente vê muita coisa, e eu particularmente vivi muita coisa, né, nesse sentido de ensinar, né? Eu fui induzido, eu fui ali encorajado a ensinar, mas sem antes ter aprendido de fato o que é ser discipulado e discipular alguém, discipular uma pessoa. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas que se arvoram a discipular outras, elas ainda não vivem aquilo que elas deveriam viver para elas poderem ensinar. Exatamente. E por que as pessoas não aprendem, Paulo? Qual é a sua ideia que pode dar aqui para a gente? Porque muita gente hoje tem dificuldade de aprender o evangelho para depois ensinar. Muitos já querem logo ensinar sem viver. É isso aí. O que é que tem dificultado as pessoas no aprendizado? Talvez essa resposta ela vá parecer um tanto quanto repetitiva para quem tem sido aí um fã do TPM, né? Assistindo os outros episódios como eu. Mas um grande perigo hoje nas igrejas e que tem contribuído para isso que o senhor falou, se chama ativismo. O ativismo? Ativismo. Rapaz, a gente tem falado aqui contra isso. O ativismo é o que gera esse problema das pessoas. Mas o ativismo religioso ou o ativismo da vida comum, do dia a dia, das lutas diárias, trabalho, família, casa? Os dois. Os dois? Os dois. Tanto o ativismo do cotidiano, que hoje todo mundo tem essa vida corrida, mas também o ativismo religioso, essa coisa da pessoa ser inserida na engrenagem que vai fazer a roda gigante ali do sistema funcionar. E quando eu digo aqui sistema, eu não estou falando aqui da igreja de Cristo, eu estou falando aqui da instituição igreja. As pessoas, elas recém-convertidas, né? Hoje essa cultura está muito viva, a pessoa recém-convertida, e eu sou suspeito para falar, elas são inseridas nesse contexto de ativismo religioso, né? O serviço, e aqui eu me lembro de Jesus, Marta e Maria, lá em Lucas 10. Lucas 10. Maria estava ali, sentadinha, sendo discipulada por Jesus, né? Aos pés de Jesus sendo discipulada, e Marta andando de um lado para o outro, trabalha, e Jesus fala com ela, olha, Maria escolheu a boa parte, né? Que é sentar e ouvir, ser discipulada. E você, porque as pessoas, pastor, nós recém-convertidos, nós somos ensinados e nós acreditamos, porque somos bebês na fé, né? Nós acreditamos que o serviço, ele é um tipo de discipulado, né? O serviço no reino, não é para o reino, não é ser um servo no reino de Deus, mas ser um funcionário do reino. A gente acredita que isso nos torna, nós estamos ali tendo algum tipo de discipulado. E depois que você
anda um pouco, que você começa a amadurecer, sair daquela fase de bebê, comer o alimento sólido, você vai descobrindo que isso não é discipulado. O ativismo religioso, por melhor que seja... Exatamente, por melhor que seja, e às vezes, na medida certa, necessário, né? Porque eu não estou aqui dizendo que ninguém tem que servir, fazer nada na igreja, não é isso. Só que o serviço, ele tem que ser colocado no lugar certo, né? Tem que haver uma ordem. E a ordem é que a pessoa, primeiro, ela precisa aprender a ser discipulado. Aprender o que é ser um discípulo. A pessoa precisa olhar para os evangelhos e encontrar primeiro Jesus, passar a viver aquela vida segundo o modelo de Jesus. Agora eu sou alguém preparado para ensinar. E isso leva tempo. Isso leva tempo. Agora, uma preocupação que eu tenho, Paulinho, e você tocou aí numa coisa fundamental, que faz parte dessa minha preocupação. Muitas pessoas que vêm para as igrejas e começam a andar com Cristo, para elas discernirem o evangelho do não evangelho, ou seja, o evangelho da religiosidade, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o evangelho, outra coisa é a religiosidade do fazer coisas evangélicas. Para ter esse discernimento é muito difícil. É porque, apesar de serem coisas diferentes, elas são parecidas. Né? São diferentes, mas são parecidos. São parecidos, porque é o que eu acabei de dizer. Principalmente quando se trata de neófitos, de pessoas recém-convertidas, pessoas, por exemplo, como eu, que não vinha de um ambiente religioso, apesar da minha mãe, meu pai, né, minha irmã, todos serem ali evangélicos. Eu não tinha eu não vivia nesse meio, nesse contexto, entendeu? Eu vivia uma vida totalmente afastada desse contexto. Então, quando eu tive esse primeiro contato, qualquer coisa que chega para uma pessoa como eu era há 8 anos atrás, é tudo novidade. Então, como se fosse uma esponja, né? Exatamente. Que absorve. Exatamente. Tudo. Qualquer coisa que te apresentarem, você vai abraçar como verdade. Entendi. Né? Então, como eu disse, com o passar do tempo, você vai caminhando, vai aprendendo, vai amadurecendo, só que existe um outro lado dessa moeda, que muitos nem chegam nesse ponto, né? Eu ouvi um pastor um dia desses falar uma coisa que aquilo ali faz muito sentido, o exemplo que ele deu. Algumas pessoas, elas tomaram aversão de igreja. Eu tenho um amigo que agora ele voltou para a igreja, né? Está na igreja. Ele nunca apostatou da fé. Sei. Mas ele chegou a falar comigo: eu estou com aversão da instituição igreja, porque ele passou pela máquina de moer gente, que foi a expressão que esse pastor que eu assisti. Olha só, que coisa... Exatamente. Legal essa máquina de moer gente. Máquina de moer gente. A igreja. A igreja. A igreja é instituição, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando fala igreja, principalmente, né, quando a gente está gravando um podcast, várias pessoas vão assistir e nem todas estão inseridas nesse ambiente religioso. Então nós estamos falando aqui da igreja instituição. Nós não estamos falando da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós estamos falando ali da instituição, daquele sistema ativista, né? Muito serviço, muita cobrança, muito peso em cima de pessoas que não estão preparadas ainda para carregar aquele peso. Né? Então, essas pessoas acabam no meio do caminho se decepcionando e, ao final, elas dão sentido a essa expressão que eu ouvi desse pastor, né? Pessoas que passaram pela máquina de moer gente. Rapaz, que expressão forte, né? Como que a instituição religiosa, ela tritura
as pessoas, né? Ela faz com que as pessoas percam a alegria da própria salvação. Exatamente. Né? Eu gosto de usar a expressão religiosismo. Como que o religiosismo pode ser doentio, né, Paulinho? E você quase passa por essa máquina de moer gente, Paulinho? Ou foi liberto dela? Eu acho que eu passei até mais de uma vez. Ai, passou mais de uma vez e tá vivo, saiu do outro lado vivo? Saí do outro lado, acho que eu passei até mais de uma vez, entendeu? Rapaz! Cara, mas vamos lá. Eu queria que você contasse, Paulinho, como foi a transformação na sua vida. Eu já ouvi, mas eu queria que você falasse assim rapidamente. Já ouvi em outra oportunidade, mas eu queria que você falasse rapidamente como foi a transformação. Você falou aí atrás que você passou por uma transformação profunda. Como é que foi isso? Conta pra gente aí um pouco. Então, como eu disse pro senhor, eu não vim desse ambiente religioso. É muito engraçado que a casa que eu morava, a minha mãe morava aí em cima, né, na casa de cima. E quando ela chegava na varanda da casa dela, na varanda dos fundos, ela via uma areazinha que eu tinha na minha casa embaixo, aonde eu fazia os meus encontros com os meus amigos, né? Muita farra, bebedeira, enfim. Aí ela chegava lá de cima e me falava, menino, para com isso, essa bebedeira, não sei o quê, eu ainda vou te ver pregando. Aí eu falava assim, eu que bebo e a velha que fica chapada, né? Porque vê se Deus vai querer alguma coisa comigo e tal. E, pastor, eu nessa vida acabei me envolvendo, né, com coisas que eu não tenho, assim, orgulho em falar, mas é a minha história, né? É a minha história. Fale rapidamente, porque tem gente que está assistindo a gente aí que eu tenho a certeza que ainda não passou por essa transformação necessária, que é a base do discipulado. Sem essa transformação, não há discipulado. Mas então fala um pouco aí. Então, aí como eu ia dizendo para o senhor, eu me envolvi com coisas, né, com adultério. Eu era um consumidor diário de pornografia, né? Tudo isso fazia parte da minha vida, era intrínseco na minha vida. Isso aí eram coisas que estavam, né, teve uma época que eu estava bebendo muito. Isso foi em 2016. Foi o ápice dessa minha vida. Foi vida louca. Vida louca. Foi o ápice da minha vida louca. Foi em 2016. Muito endividado, né? Eu era muito desregrado com essa questão de financeira. Hoje a gente tem buscado, né, alinhar a nossa vida em todos esses sentidos. Quando eu falo nossa, porque minha e da minha esposa, né? E um dia eu tive uma oportunidade de participar de um evento chamado Encontro com Deus pela Igreja Presbiteriana, que hoje o senhor pastoreia. E lá nesse retiro espiritual, né, se é que eu posso chamar assim, eu conheci uma frase, eu conheci o sentido de uma frase que eu, mesmo não sendo do âmbito religioso, eu sempre ouvi muito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu ouvia muito isso, via isso nos para-choques de caminhão, nos muros. Isso em alguns lugares virou mantra, tá? Isso. O que é um erro absurdo. Essa é a teologia popular, né? Assim, a teologia popular. A teologia que não é teologia. Aí lá eu entendi o sentido dessa frase bíblica e ali a minha vida foi transformada instantaneamente. Eu posso dizer para o senhor que a grosso modo a transformação foi instantânea, porque a partir daquele dia ali eu não mais fiz uso desse tipo dessas práticas. Exatamente, dessas práticas. Então a lama grossa foi ali. E a partir dali eu decidi que eu queria fazer da minha vida, né, eu doar a minha vida para ser um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. Isso foi tão forte, que eu acabei
mergulhando nessa questão que nós estamos falando aqui agora, nesse ativismo perigoso, Você saiu de um ativismo mundano para um religioso, cheio de pecado, cheio de sujeira, para um ativismo religioso. Exatamente. E achando que estava sendo discipulado de Cristo. Para ser muito sincero para o senhor, assim, eu não fui discipulado. Hoje, sabendo e entendendo o que é discipulado, eu não fui discipulado, eu não tive discipulado. Eu tive um amigo, né, que inclusive o senhor conhece muito, e deixa um abraço para ele aqui, pro Hugo, que foi o Hugão, isso aí, que nos acompanhou ali, a minha esposa, mas eu acredito que o processo dele também tenha sido acelerado e ele replicou aquilo em nós também de forma acelerada, entendeu? É tipo assim, pegar um livrinho de regras com meia dúzia de páginas e ler aquilo ali junto com a gente, mas é um grande amigo, esteve conosco aí em momentos de alegria e de tristeza e está até hoje conosco. É gente boa toda a vida. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, né? Com certeza. Ninguém é uma ilha. Hoje em dia tem muita gente se autodiscipulando. Eu costumo dizer que essas pessoas são autopastores. Elas são pastores de si mesmas, né? E elas acham que não precisam de gente para caminhar junto. Então, de um jeito ou de outro, você teve alguém para caminhar com você. Tive ali, como eu disse, tivemos o Hugo ali, que nos acompanhou, esteve junto com a gente ali, entendeu? Nos ajudou nesse processo. O senhor está falando aí sobre o senhor falou sobre essa questão, né, da importância de ter alguém, né, junto com a gente. Isso é verdade. E eu creio hoje, né, que diante de muitas coisas que eu vivi nesse período de 8 anos, eu também me inclinei foi um pouco de curiosidade em conhecer mais ou estudar sobre o comportamento humano, entendeu? Legal. Então eu também acabei descobrindo que essa questão de você se entregar muito, mergulhar muito nessas coisas, sejam elas religiosas ou não, faz parte de algo que a gente já traz, às vezes, né, da infância, da juventude. Pessoas falando com você assim, cara, você tem potencial, você vai longe, aí, né, aquele leãozinho que tem dentro de nós, chamado ego. Aquele monstro. Exatamente. Infla, e se você não tiver ali a pessoa certa para te colocar freios, você acaba atropelando os processos, pulando as fases, e isso é ruim. Isso é ruim. Bem, gente, vocês estão vendo que esse podcast hoje está sensacional e você não pode deixar de dar o seu like. Se você está nos acompanhando até aqui, dê o seu like, não se esqueça de dar o seu like. Sabe, Paulinho, tem muita gente que assiste o podcast, passa direto, se esquece de dar like, faça não, cara. Dê o seu like. Se você ainda não segue, clica aí no seguir, se inscreve no canal para que você possa receber todas as nossas dicas e os nossos podcasts. Esse podcast vai trabalhar, Paulinho, não apenas com entrevistas, como a gente está trabalhando aqui, mas também com análise de livros da teologia prática, livros que podem nos ajudar por falar em livro, quero fazer aqui uma propagandinha, tá bom? Nós vamos lançar agora em maio, nós já teremos aqui, nós já estamos em maio, esse podcast agora é do mês de maio, mas até o final de maio nós vamos ter o nosso terceiro livro. Deus me deu a graça de escrever o terceiro livro. E esse terceiro livro, adivinhe sobre o que é? Discipulado. Eu vou trabalhar com discipulado e bem-aventuranças. Como fazer o discipulado por meio daquela parte introdutória do Sermão do Monte. Eu sei que você escreveu sua monografia sobre o Sermão do Monte. Qual a relação, Paulinho, entre
discipulado e sermão do monte naquilo que você pesquisou, naquilo que você estudou? Então, eu quero até começar a responder essa pergunta, né? Agradecendo ao senhor, porque foi quem me discipulou. Ah, que nada, rapaz. Ali tem me ajudado aí, me ensinado. Hoje eu tenho visto, né? E não é puxando sardinha pro lado do pastor Paulo Emílio, mas a gente precisa reconhecer, eu também sendo acompanhado pelo meu pastor, né? Pastor Luciano. O pastor Luciano, ele é o discipulado em pessoa. É só você estar perto dele. É uma pessoa de um carisma muito grande, uma pessoa legal, com palavras muito abençoadoras e tem me ajudado muito também, né? Então o senhor me deu aquela orientação ali sobre... era projeto de pesquisa ainda, né? Agora estamos aí fazendo o artigo científico, com a graça de Deus, no 7º período. E eu peguei ali a parte de Mateus... do capítulo 6, do versículo 1 ao 18, falando ali sobre a questão de caridade, oração e jejum, fazendo uma comparação com o que Jesus ensinou no tempo dele. Ali no sermão. Isso. E com o que nós temos visto hoje. E a pergunta do senhor foi como o Sermão do Monte, né, a relação com o discipulado. Se a gente lê ali o Sermão do Monte com atenção, né, com o que nós chamamos de Sermão do Monte, nós vamos ver que aqueles ensinamentos que Jesus dá ali para os discípulos é o que nós temos que tomar para a nossa vida, aprender, né, nos colocar na condição de discípulos para aprender e depois replicarmos isso na vida das pessoas. Porque, pastor... O que eu percebo é assim, que as pessoas estão sendo ensinadas. Eu assisto muito podcast, não só no âmbito religioso, mas de outras esferas também. E eu vi uma mulher falando sobre o porquê que os jovens de hoje, eles estão com essa coisa de serem patrões de si mesmo. Ninguém quer ser funcionário, ninguém quer trabalhar para ninguém. As pessoas querem ser empreendedores, né? O que está na moda agora o empreendedorismo faz parte da cultura capitalista dos dias de hoje, né? Aí ela diz que porque os jovens desta geração, eles têm essa dificuldade de serem empregados, funcionários, eles querem ser patrões e eles estão sendo ensinados a isso. E se a gente trouxer isso para o âmbito religioso, é basicamente a mesma coisa. Todo mundo quer lavar pé, mas ninguém quer sentar na cadeira e deixar que os seus pés sejam lavados. Entendeu? Todo mundo. Gostei dessa frase aí, ó. Porque boa. Porque quando a gente lava, né? Eu sou uma pessoa humilde aqui, eu quero lavar o seu pé. Nós vamos ver a sujeira do pé do outro. Mas quando a gente senta na cadeira para deixar que alguém lave os nossos pés, é a sujeira dos nossos pés que vai aparecer. Então, essa daí? Essa daí a gente não quer mostrar. Entendeu? Então, as pessoas, elas estão sendo ensinadas, muito novas, recém-chegadas na fé, a serem líderes, serem discipuladores, mas sem passar pela cadeira do discipulado. E quando passa, é muito rápido, Tem alguns lugares, algumas igrejas que acham que o tempo de discipulado é até a pessoa ser batizada. Pronto, batizou, você já está pronto. E as igrejas que batizam pessoas com 2, 3 meses de convertido? Essa pessoa está preparada para poder discipular alguém com 3 meses de conversão? Só porque ela se batizou? Eu hoje posso dizer para o senhor com propriedade que não está. Não está. Exato. Não está preparada. É melhor você não ter líder do que você ter um líder despreparado. Um líder despreparado vai causar muito mais estrago do que uma igreja que não tem líder. Veja só, Paulinho, boa palavra essa aí, gostei, hein? Aí, galera, senta na cadeira para ser discipulado, hein? Senta na cadeira para alguém lavar o seu pé. Meu amigo, você tem que fazer isso, porque senão a vida de Cristo não vai ser formada em você.
E deixa o seu like e segue a gente. Não se esqueça, TPM Podcast aí na cabeça é muito importante para a sua vida. Mas, Paulinho, existe uma coisa, eu vou entrar aqui agora numa área com você, que é chamada, uma leitura que eu tenho em um autor que eu gosto muito, chamado Larry Crabb, que ele fala sobre a teologia da receita. A teologia da receita. O que é que ele define como teologia da receita? É aquele pensamento teológico que prende Deus em uma forma. No fundo, a teologia da receita é uma maneira de idolatria, né? Ou seja, Deus só pode fazer dessa maneira. Que existe uma receita, existe um manual que precisa ser seguido, e se você seguir esse manual, vai dar tudo certo na sua vida. Eu, na minha concepção, acho isso uma idiosincrasia. Eu acho isso uma loucura. Você tentar prender Deus numa receita, né? E quando as pessoas estão diante de um problema que não tem uma receita teológica, não tem uma forma estabelecida de como resolver aquele caos, as pessoas se desesperam, muitas largam a igreja, muitas abandonam o evangelho e saem falando mal de Deus e da igreja. Essa teologia da receita você vê muito presente nos dias de hoje, Paulinho? Com certeza. É como se você... Nós vemos muito isso, né? Tipo assim, bom, existe uma maneira correta de se criar os filhos. Né? Certo. Se eu criar meus filhos desta forma, vai dar tudo certo. Porque Deus vai me abençoar. Só que... Porque eu sou filho do rei. Exatamente. Só por aí que vai. A vida, né? Ela não é uma linha reta. Né? Ela não é linear. A vida não é linear. Ela não é. E eu aprendi isso nesse livro. Se é que o senhor está falando, Chega de Regras. O Chega de Regras do Larry Crabb, exatamente. Então, exatamente. Esse livro é um livro que as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, porque ele quebra muitos paradigmas, ele quebra muita religiosidade. Exatamente. Que as pessoas acreditam que é assim, existe algo que eu tenho que fazer, né? E isso, inclusive, pastor, é ensinado. Na igreja, nos púlpitos. Exatamente, é ensinado em algumas igrejas. Faça isso que você terá aquilo. E quando quando o bolo dessa receita desanda, a tragédia tá feita. A tragédia tá feita. As pessoas fazem isso que o senhor falou, entendeu? Saem, abandonam e saem falando mal, sim, saem criticando, porque acham que se eu coloquei todos os ingredientes nessa receita de bolo, o meu bolo tinha que dar certo. Só que a vida não é assim, né? A vida não é assim, né, cara? Existe uma dinâmica na vida e uma dinâmica no próprio Deus, né? Uma dinâmica na própria teologia. E é por isso que a teologia serve para a vida, porque ela não pode ser utilizada como uma receita, como uma fórmula mágica que dá resultado. Certa vez eu ouvi uma pessoa, um líder de igreja, dizer o seguinte: não, a Bíblia é um manual. Então você viva conforme o manual, que tudo vai dar certo na sua vida. Cara, é muita idiosincrasia, é muita loucura. Porque eu vou sair daqui aprendendo essa palavra. Porque isso daí, bicho, gera muita doença, rapaz. Gera muita doença, cara. Você tentar colocar Deus numa caixinha. Segura a sua cadeira aí para não virar para trás. Eu já ouvi um pregador, uma pessoa que estava de posse do microfone de um púlpito de uma igreja dizer que se a sua cruz estiver pesada, para você cortar um pedaço dela.
Meu Deus. Entendeu? Para sua caminhada ficar mais fácil. Cristo amado, gente. Vai dando like aí para melhorar a vida da gente. Vai repassando esse podcast aí para outras pessoas. Vai convidando aí. Tem um esquema aí no YouTube, uma setinha. Você clica naquela setinha que você vai ter o link desse podcast para você passar para muitas pessoas, porque elas precisam ouvir o que a gente está conversando aqui. Paulinho está trazendo aqui coisas muito legais. Agora, Paulinho, vamos para mais uma doença. Vamos para mais uma loucura do discipulado. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quem cunhou essa frase foi Caio Fábio. Acompanhei a Caio Fábio durante muito tempo e ele cunhou a seguinte frase, que muitas vezes o discipulado nas igrejas tradicionais, nas igrejas conservadoras, forma soldadinhos de chumbo da denominação. Ou seja, aquele soldadinho engessado e que é feito em série, e ali ele foi criado para repetir aquilo que lhe ensinaram, e ele não consegue abandonar a receita dele também, porque veja bem, os tradicionais, os conservadores, infelizmente, também são dominados pela teologia da receita. E esse soldadinho de chumbo, quando chega na vida cotidiana da igreja, cara, outra tragédia. Ele faz cada coisa, bicho, porque ele não sabe lidar com aquilo que tentaram formatar em sua mente nos seminários. Essa é também uma idiosincrasia? Nós não podemos ir para nenhum dos dois extremos, né? O extremismo. Acho que tanto liberalismo, né, quanto tradicionalismo, todos eles vão se encaixar na questão do livro ali, né? Que a gente está falando sobre faça assim e vai funcionar. Então, existe um ponto de equilíbrio, pastor, que nós precisamos buscar encontrar. E esse ponto de equilíbrio, mesmo que hoje, né, eu tenha, por exemplo, o senhor que me orienta, me discipula, me ajuda, e já digo aqui, já aproveitando o nosso assunto, já falo para o senhor, outros, conheço pastores que jamais aceitariam eu discipular alguém que para congregar, para servir em outra igreja, jamais, entendeu? Essa aí é uma outra, qual a palavra? Idiosincrasia. Então, existe esse ponto de equilíbrio que nós precisamos encontrar. E eu falei lá no início que nós precisamos olhar para os evangelhos a fim de encontrar neles Jesus. Encontrar Jesus, conhecer Jesus, aprender com Jesus, porque se nós aprendermos diretamente com ele ali na leitura dos evangelhos, quem foi Jesus, nós não vamos dar com a cara na porta. Certo, nós vamos fazer lá igual os bereanos, né? Quando a gente começar a ouvir alguma coisa que não condiz, né? E quando eu digo que não condiz, eu estou dizendo que não condiz com as escrituras, porque existe aquela coisa assim, que às vezes a pessoa está ali na igreja e está ouvindo uma mensagem bíblica, totalmente fundamentada na palavra de Deus, mas a pessoa não quer aceitar, a pessoa não quer concordar com aquilo que ela está ouvindo. Aí é essa pessoa que precisa de fato de transformação. Agora, quando você olhou para os evangelhos, conheceu Jesus, sabe quem é Jesus, trouxe Jesus para sua vida e começa a ouvir determinadas coisas, aí você vai falar, isso aqui não está condizendo com o Jesus que eu estou encontrando na Bíblia. Entendeu? Certo, então existe um ponto de equilíbrio, né, que a gente precisa buscar encontrar. E isso aí que o senhor falou, que é importante nós caminharmos perto de pessoas, sim, de pessoas certas, né? É importante nós orarmos a Deus pedindo para nos aproximar de pessoas certas. E eu vou dizer algo para o senhor aqui, que diante de muitas coisas, né, que aconteceram, e não estou dizendo para o senhor aqui, eu não estou aqui me colocando na condição de vítima não, tá? Porque
muitas coisas foram escolhas minhas. Eu decidi fazer, entendeu? E acreditando que estava fazendo a coisa certa. Mas hoje, eu andando, né, sendo orientado pelo Senhor, pelo meu pastor, vejo o como é importante ser discipulado. Eu precisei sair desse lugar, entendeu, pastor? Do ativismo, do reconhecimento. Talvez essa palavra que eu vou usar seja uma palavra pesada e até indigesta, mas isso é um câncer. Essa questão de palavra querer, dura, hein? Essa questão de querer ser reconhecido, de usar um crachá, de usar uma camisa, de usar algo que te identifique dentro do reino como alguém importante. Isso é muito grave. Isso é muito sério, é muito perigoso quando você está falando de recém-convertidos. É muito perigoso. Então, é importantíssimo você entender que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina que nós precisamos começar pelo leite e amadurecendo, nos alimentando de alimentos mais sólidos, precisamos crescer na graça, na sabedoria, no conhecimento de Deus, até que então a gente chegue, né, à estatura do varão perfeito estatura de Jesus, que vai poder ser um discipulador. Paulinho, tem uma outra doença bem moderna, bem contemporânea dos dias atuais. Não sei se é moderna, provavelmente pós-moderna, né? É uma coisa nova. Nova, assim, é loucura, né? Eu digo que o mundo gospel hoje é cheio de loucura. E hoje, cara, você tem aí as igrejas que estão criando áreas VIP. Cara, áreas VIP para os artistas. E se você quiser ficar na área VIP, você tem que pagar X reais para ter acesso, porque o artista que está ali, ele vem ali cultuar e ele precisa ter privacidade. Velho, fala para mim aí, Paulinho, o que é que essa idiosincrasia tem a ver com o discipulado de Cristo, velho? Fala aí para mim. Hoje eu posso dizer para o senhor que Jesus, diante de uma mesa, ele nunca vai ficar apático. Ou ele vai sentar e compartilhar, ou ele vai virar. E eu acredito que está perto de Jesus. Está perto de Jesus virar a mesa? Essas mesas aí. Cara. Com certeza, está perto de Jesus virar essas mesas. Porque isso é algo assim que é difícil até de acreditar. Mas pastor. Tem, tá? Eu tive a oportunidade, e digo para o senhor que até o privilégio, né, nesses 8 anos de caminhada, de andar por alguns lugares, conheci muitas igrejas pequenas, mega igrejas, sabe, pastor? E de uns tempos para cá eu ouvi muito assim, cara, e você não falando da Igreja Batista, onde eu estou hoje, e você não vai ficar, cara, você não vai se adaptar, porque lá, não é do seu jeito, né, da cultura que você veio e tal, enfim. Aí eu descobri algo, que o mesmo Jesus que eu encontrava nesses lugares onde eu fui, nessas igrejas, mega igrejas de última geração, com tecnologia, igrejas high-tech, com tecnologia de ponta, com pregadores que acumulam mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, essas igrejas que despertam, que injetam, né, na gente a dopamina ali, né, você fica, né, eu descobri que esse mesmo Jesus eu encontro na Igreja Batista, eu encontro na congregação, que às vezes eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, que tem dia que tem 6, 8 pessoas lá na congregação, eu encontro o mesmo Jesus quando eu fecho a porta do meu quarto, ligo minha caixinha JBL, eu aprendi que o fervor, né, que eles chamam de fervor, sem conhecimento, ele é euforia. Ele é momento, ele passa. É vento. É vento. É vento, entendeu? Então, que não é do Espírito, né? Então, pastor, tudo isso, aos olhos, parece muito...
igreja com área VIP para receber celebridade. Mas, como eu disse para o senhor, hoje, buscando aprender mais, conhecer mais, descobrir mais Jesus nas escrituras, nos evangelhos, eu não consigo encontrar essa área VIP em nenhum dos 4 evangelhos. Não consigo. Pelo contrário, lá no evangelho eu só consigo encontrar gente tomando pedrada, entendeu? Jesus sendo preso, os discípulos ali sendo presos. Lavar os pés uns dos outros. Exatamente. Eu só consigo ver esse tipo de coisa. Gente gastando ali o seu dinheiro assim, mas para lá... Ô Paulinho, eu tô lembrando aqui que Tiago e João, antes de serem transformados por Deus, eles pediram a Jesus, eles e a mãe, né? Pediram a Jesus uma área VIP. Uma área VIP. Esse negócio de área VIP veio lá daquela época, né? Exatamente. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: ô Jesus, no teu reino a gente quer sentar do teu lado, porque a gente quer ter uma área VIP para ficar perto do Senhor. E aquilo deixou Jesus indignado, deixou Jesus assim, chateado. Será que vocês não entendem que entre vocês não é assim? Rapaz, eu vou dizer para você que aprender a ser discípulo de Jesus, você tem que quebrar muitos paradigmas desse modelo de sociedade que quer hoje transformar a igreja numa área VIP, entendeu? Que quer transformar a igreja num lugar para pessoas especiais, enquanto que o discipulado de Jesus é a vida na vida, a vida simples, né? E é muito difícil. Por que as pessoas se sentem atraídas por esse discurso doentio? Porque é gostoso, porque faz bem. Faz bem a quem? Aos olhos, né? Você vê tudo aquilo ali. A concupiscência dos olhos. Faz bem aos olhos, né? Aquilo ali atrai as pessoas, pastor. Aquilo ali, sabe? Eu costumo às vezes fazer uma comparação muito esdrúxula aqui, mas bem simples para o senhor e as outras pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, entender. Quando você chega numa lanchonete, algumas lanchonetes têm um cardápio bem simples. Ali é só escrito o nome do lanche com preço na frente. Hambúrguer, R$10. X-tudo, tantos reais. Outras lanchonetes tem um cardápio que só de você olhar o lanche, você não quer nem saber o preço. Você vê aquele queijo derretido e a pessoa já... É aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero comer, é aqui que eu vou gastar o meu dinheiro. Os olhos são pessoas, nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. Então, essas áreas VIPs, esses mega investimentos, e eu não estou aqui dizendo que não tem que haver tecnologia, tem que haver sim. Só que no púlpito também tem que haver a palavra de Deus nua, ali a palavra de Deus clara, limpa. Eu ouvi do meu pastor algo... Um dia que eu estava jantando lá na minha casa com o senhor e com ele, e ele falou algo que ficou martelando na minha cabeça. Ele disse assim, o senhor também deve ter ouvido, ou não sei se foi depois que o senhor saiu: todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém está querendo ser Barnabé. Entendeu? Todo mundo. Eu estava lá presente. Exatamente. Por quê? Porque Paulo, as cartas de Paulo é toda hora citado, reconhecido como o autor de muitas cartas do Novo Testamento. E Barnabé quase não aparece. Então as pessoas querem ser Paulo e elas estão sendo ensinadas a ser Paulo, mas poucos estão querendo sentar na cadeira para ser Barnabé, para serem tratadas. Exatamente. Né? Eu acho que a grande falha no discipulado hoje é que as pessoas não querem ser tratadas. As pessoas não querem que alguém chegue para elas e possa vir e trazer um tratamento espiritual em suas vidas, né? Mas, Paulinho, o nosso podcast está chegando ao fim. Passa tão rápido, né? Rapaz, passa rápido demais, cara. Que visita boa, que coisa boa, que papo gostoso. Fico muito feliz de ver que você está caminhando
num direcionamento aí saudável, de uma vida cristã saudável. E aí, Paulinho, para terminar, como é que a gente poderia definir então um discipulado saudável, sem idiosincrasias, sem doenças, sem loucuras desse mundo gospel aí? Como é que a gente poderia definir um discipulado saudável? Pastor, depois de ter vivido, né, isso e estar vivendo essa fase que eu estou vivendo hoje, como eu disse para o senhor, de ter decidido sair daquilo que nós chamamos de sair dos holofotes. Sair do mundo da loucura, né? Isso. Eu digo que um discipulado saudável é um discipulado onde quando você sentar para ouvir, quando a pessoa que estiver te discipulando, estiver falando, te ensinando, mostrando para você ali, de fato, a vida na vida, você vai ficar... Já viu, o senhor assiste ali The Chosen? Já viu quando Jesus dá um ensinamento? Como o personagem... Sensacional. Como o personagem de Mateus fica? Ele fica assim, ele coça a cabeça. Eu acredito que esse seja o discipulado saudável. Aquele discipulado que quando o seu discipulador sai de perto de você, né, aí termina aquele período de discipulado, você está se sentindo a última bolacha do pacote, esse discipulado é perigoso. Porque Jacó, quando se encontra, tem aquele encontro com Deus ali no Val de Jaboque, ele saiu como? Mancando. Transformado. Coxo. Ele não saiu com o ego amaciado, ele não saiu dali achando que agora eu vou ganhar, conquistar o mundo inteiro, eu vou fazer, vou acontecer. E isso pode acontecer, sim, mas o discipulado verdadeiro, ele tira de você, né? Ele extrai, ele arranca de você aquilo que não condiz com o modelo que é Jesus. Não condiz com o modelo que é Jesus. Exatamente. Com Jesus. E esse para mim é o discipulado saudável. Quando o seu discipulador terminou ali o período, o processo ali, aquele tempo de discipulado, e você ficou incomodado. Agoniado. Exatamente. Joia. Então é isso aí, gente. Espero que você tenha ficado aí agoniado. Você vai ficar aí, ó, pensando. Veja se você está no caminho da loucura gospel ou você está no caminho de Jesus, hein? São dois caminhos totalmente diferentes. Paulinho, muito obrigado, cara. Ó, valeu. Que Deus te abençoe. Grande abraço, beijão na Natália, nos meninos. Amamos vocês e vamos continuar firme aí na caminhada com Jesus. Amém. Valeu? Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau aí, ó. Abração. Podcast, TPM Podcast, toda segunda às 19 horas pelo YouTube. Deus te abençoe.